E aí, pessoal, questão de número 31 do capítulo 8 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Na figura, um bloco de massa de 12 kg é liberado a partir do repouso em um ângulo de 30 graus. Abaixo do bloco, há uma mola que pode ser comprimida 2 centímetros por uma força de 270 newtons. O bloco para momentaneamente após comprimir a mola 5,5 centímetros. Que distância o bloco desce ao longo do plano da posição de repouso inicial até o ponto em que para momentaneamente? Então você tem a seguinte situação: nós temos um plano inclinado em relação à horizontal, essa inclinação é de 30 graus. Nós temos um bloco com 12 kg de massa que vai se movimentar a partir de uma certa distância da nossa mola. E aí ele vai atingir uma determinada velocidade, impactar na plataforma que está sobre a mola e vai fazê-la comprimir 5,5 centímetros. Aonde que a força necessária para a mola, para fazer com que a mola se comprima 2 centímetros, já seja de 270 newtons. E aí ele quer saber de que altura, na verdade, que altura não, qual a distância, né, o deslocamento sofrido por esse bloco, que é o quê? A altura de onde ele partiu até o ponto em que ele fez a mola se comprimir 5,5 centímetros. Não foi à toa que o enunciado deu a seguinte dica, que a força necessária para fazer a mola se comprimir 2 centímetros é 270 newtons. Por que ele deu essa informação? Porque a gente vai usar ela para calcularmos a constante elástica da mola, que é uma grandeza que a gente vai precisar para as nossas contas, pois sem ela a gente vai ficar com variáveis aí sem termos o valor dela para podermos calcular essa distância. Então, nós temos que a força elástica da mola é dada por Kx e o comprimento ao qual ela pode se deformar. Isolando a nossa grandeza, que é a constante elástica, nós ficamos que o quociente da força sobre o deslocamento, né, vai nos dar aí o valor dessa constante. E aí usamos os dois valores dados pelo enunciado. A força necessária de 270 newtons sobre o quanto que ela faz a mola se deformar, que é 2 centímetros, ou 0,02 metros. Então, nós temos que a constante elástica da nossa mola vai dar um valor aí bem grandinho, né? 1,35 vezes 10 elevado a 4 newton por metro. Então, nós temos aí a nossa constante elástica e vamos aplicar aqui a lei, o princípio da conservação da energia mecânica. A nossa mola vai escorregar e empurrar a mola, ou perdão, a nossa caixa vai escorregar e empurrar a mola, e vamos analisar agora o nosso problema. A mola vai cair de uma altura vertical y, né? E vamos usar a nossa lei da conservação da energia mecânica. Bom, ela vai partir do repouso, não é? Ela vai partir do repouso, então sua energia cinética inicial é nula. E a força da mola vai fazer com que o bloco pare momentaneamente. Quando é que isso vai acontecer? Quando ela for comprimida 5,5 centímetros. Isso significa que a velocidade da mola não, da caixa, nessa situação, vai ser nula. Então, isso seria também o quê? Que a nossa energia cinética final também é nula. Então, esses dois termos vão ser eliminados da nossa equação. E aí, mais uma vez, como quase toda a questão que a gente está tratando aqui, que gera esse tipo de discussão, nós vamos ter que a energia potencial final do nosso sistema vai ser igual à energia potencial inicial do nosso sistema. E quem é cada uma dessas energias? A energia potencial inicial vai ser a energia gravitacional, potencial gravitacional, e a energia potencial final vai ser a nossa energia
potencial elástica, né? Aqui eu só inverti, né, na nossa equação quando eu escrevi aqui. Porque se você observar para a caixa, a energia potencial gravitacional é a única que está ali sobre o sistema. É que o objeto está a uma certa altura. Então, essa altura a gente vai dar em referência ao tanto que a mola foi comprimida, que é os 5 centímetros. Então, nós vamos considerar esse eixo horizontal como sendo o nosso potencial nulo. Então, a energia potencial gravitacional vai sendo convertida em energia cinética ao longo que a caixa escorrega. Ela bate na mola, fazendo-a comprimir, transferindo essa energia cinética acumulada pela energia potencial gravitacional em energia para a energia potencial elástica, porque a mola está sendo comprimida. Então, como ela está sendo comprimida, ela vai exercer uma força sobre o bloco. E essa força, né, realiza trabalho, porque está havendo uma compressão, ou seja, um deslocamento. E aí você pode enxergar isso em termos de energia potencial elástica. Quando ela chega nesse nível zero, que a gente vai considerar como sendo zero, o potencial gravitacional zero, que é quando a mola se comprime 5,5 centímetros, você tem aí única e exclusivamente a energia potencial elástica, porque a caixa também para momentaneamente e você também não tem energia cinética. Então, isso significa que a energia potencial gravitacional nesse sistema foi transferida para a energia potencial elástica. Abrindo as nossas contas, então nós temos mgh, que é a altura na vertical do deslocamento da caixa, que é igual a 1 meio de kx quadrado, que é a energia potencial elástica. Isolando o nosso deslocamento vertical, nós temos que ela depende da constante elástica vezes o tanto que a mola comprimiu ao quadrado, né, x quadrado, sobre 2 vezes o peso da nossa caixa. Nós temos todos esses valores, então substitui. A nossa constante elástica a gente já resolveu, né, para saber qual é o valor dela. 1,35 vezes 10 elevado à quarta, vezes 0,55 elevado ao quadrado, né, que é o nosso deslocamento. Como eu acabei de notar que cometi um erro de digitação, né, aqui, onde está o nossa compressão, que é 5 centímetros e meio, né? Então é 0,055, tá? Tem mais um zero aqui. Né? Tem mais um zero aqui, não 0,55. É 0,055, né? Convertendo para metros, dá isso aí, né? 5,5 centímetros. Porém, né? Esse erro só foi cometido aqui, foi um erro de digitação, né? Que eu faço as contas antes no papel, depois passo para o programinha aqui. Porém, o resultado final eu coloquei certinho, dá 0,174 metros. Então, tem esse pequeno erro aí. Então, nós temos aí o deslocamento vertical da nossa caixa, que é de 17,4 centímetros, ou 0,174 metros. Porém, ele quer o deslocamento na rampa. Né? Se você ler ali o nosso ITA, que é a distância, o bloco desce ao longo do plano na posição de repouso inicial até o ponto em que para momentaneamente, após ele ter comprimido a mola 5,5 cm. Então, vamos analisar aqui em termos de trigonometria, né? Porque se você olhar ali, o nosso eixo y pode ser considerado como sendo um dos catetos, assim como numa questão anterior que a gente também fez igualzinho sobre um plano inclinado em relação a uma mola. Pode ser considerado cateto oposto, o deslocamento à hipotenusa e o ângulo é o mesmo ângulo que está ali apresentado no nosso plano inclinado. Né? Então você tem ali o deslocamento da nossa caixa vai ser da altura de onde ele partiu, mais o tanto em que a mola foi comprimida. Então, essa é a nossa hipotenusa. E o nosso cateto oposto é o deslocamento vertical que a gente acabou de descobrir. Então, nós temos o quê? O seno, né? Cateto oposto, hipotenusa e o ângulo seno. Então, seno do cateto oposto, que é y, sobre a hipotenusa, x mais h. O deslocamento que
um deslocamento H, né, que a caixa escorregou, mais a parte em que ela entrou em contato com a mola e fez ela comprimir mais 5,5 cm. Isola é, essas, essa variável embaixo, que é a nossa hipotenusa, e nós temos x mais h igual a o cateto oposto sobre seno de θ. Resolvendo isso daí, né, substituindo os valores, nossa, olha outro erro aqui, ó. Esse deslocamento, né, x mais h, vai ser o deslocamento vertical da caixa, 0,175 metros sobre seno de 30 graus. E aí isso vai dar 0,348 metros, ou 34,8 centímetros. Na letra B, ele pede qual é a velocidade do bloco no momento em que entra em contato com a mola. Ou seja, na parte em que ele começa a descer e bate na mola, né, antes dela ser comprimida os 5,5 centímetros. Aí, dessa vez, nós vamos aplicar a conservação da energia mecânica e vamos só olhar em termos de energia potencial gravitacional e energia cinética, já que quando a energia potencial elástica só vai atuar após a caixa começar a comprimir a mola. E ele quer imediatamente antes disso acontecer, né? Quando ela entra, imediatamente antes de entrar em contato com a mola. Então, nós temos conservação da energia mecânica. A energia cinética, óbvio, é nula, porque ela parte do repouso. E aí, como eu falei, né, no início do nosso vídeo, na linha horizontal, na altura onde é que está a nossa mola relaxada, vai ser o nosso potencial gravitacional nulo, né, para servir como parâmetro para medir a transformação de energia cinética de energia potencial em energia cinética. Então, nessa posição, imediatamente antes da colisão com a mola, a energia potencial gravitacional vai ser nula. Então, nós temos energia cinética inicial nula e energia potencial gravitacional nula. Isso significa que, nesse instante, a energia potencial gravitacional foi totalmente convertida em energia cinética para o sistema. E aí, para dar uma explicação a mais, né? Após que isso ocorre, a caixa continua se movendo, né, porque ela tem energia cinética, então ela vai começar a comprimir a mola, e aí ela vai perdendo energia cinética e sendo transferida para energia potencial elástica, até o momento em que essa energia é toda transferida, onde a caixa para momentaneamente, e aí, obviamente, a mola vai, pelas suas propriedades elásticas, né, vai começar a se esticar, né, fazendo o processo inverso, transferindo essa energia potencial elástica de volta para a caixa, fazendo a se movimentar, fazendo com que ela adquira energia cinética. Então, muito bem, abrindo aí as nossas contas, 1 meio de mv quadrado igual a mgy. Corta-se os nossos m's, né, porque o quociente entre eles vai dar 1. Então, a nossa velocidade vai ser igual a raiz de 2gh. A gente não precisa se preocupar com o nosso deslocamento sobre a rampa, pois a energia potencial gravitacional só precisamos levar em consideração o deslocamento vertical. E aí a gente já descobriu lá na nossa letra A qual foi esse deslocamento antes da, da, da caixa bater na mola. Opa, perdão, minto eu, né? Porque esse deslocamento vertical no Y que a gente encontrou, na verdade é o deslocamento total, né? Da altura em que a caixa veio até a posição em nível, né? Em que ela fez com que a mola, pelo amor de Deus, estou confundindo mola e caixa direto, em que ela fez a mola se comprimir 5 centímetros. Então, na verdade, esse não é o deslocamento que nos vai permitir aqui calcular certinho a transferência de energia potencial gravitacional para cinética, né? Porque aí já entraria na parte em que a energia potencial elástica também entra. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente não sabe que o deslocamento da caixa foi x mais h e deu 34 centímetros,8, né? 34,8 centímetros. Isso aí é o que? É o deslocamento horizontal
sofrido pela caixa, mais o deslocamento da caixa enquanto comprimia a mola, que foi de quê? 5,5 centímetros. Então, nós podemos pegar a resolução ali da letra A, dentro do retângulozinho vermelho, né? Pegar ali esse deslocamento e isolar o nosso H, que é o deslocamento da caixa antes de entrar em contato com a mola, e substituir x pelo seu valor, que é de 0,055 metros, que é os nossos 5,5 centímetros, né, de compressão. E aí a gente sabe o quanto que a caixa se deslocou antes de entrar em contato com a mola. E isso vai dar aí um deslocamento de quase 30 centímetros, né, 29,3 centímetros. Então, substitui esse H, né, na nossa equação ali da trigonometria, né, como apareceu aí. Para a gente poder, então, substituir ali o nosso valor. Né? Ou a gente resolve aqui, né, ou substituir y por H seno de θ. De qualquer forma, você chega no resultado. Então, nesse caso aqui, eu optei por resolver já e depois substituir o valor de y ali na nossa equação. Então, quem é H? H é 29,3 centímetros. Né? E o seno de θ é 30 graus. Então, substitui e resolve. Então, nós temos que, na vertical, o nosso y é 14,7 centímetros, ou 0,147 metros. Aí, substitui ali agora na nossa equação. Então, nós temos que ver raiz de 2gy, g é a gravidade, 9,8, e y é o nosso 0,147 metros, o deslocamento vertical sofrido pela caixa até ela colidir com a nossa mola. Então, resolvendo essa expressão, nós temos que a velocidade com que a caixa vai bater na mola é de 1,7 metros por segundo. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido essa questão. Curtido, estudar física nunca é bom. Tem gente que curte, né, e gosta. Eu gosto de fazer, né? Quando as coisas estão saindo bem direitinho, é massa. Agora, quando a questão embrolha a pessoa e a pessoa se lasca todinha para resolver, aí fica complicado. Mas curtam, compartilhem o vídeo. Se vocês ainda não se inscrevam no canal. Né? E, como sempre, dúvidas, críticas e sugestões aí na caixa de comentários. E até a próxima questão.